Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Radassa Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos embarcar em uma jornada fascinante para o passado, onde os animais pré-históricos vagavam por um mundo diferente do que conhecemos hoje. A história que vou contar se passa na Antártida, um continente que atualmente é coberto de gelo, mas que há milhões de anos era um lugar muito mais quente e habitável. A Antártida, hoje uma vasta extensão de gelo e um dos ambientes mais inóspitos do planeta, já foi um continente vibrante e repleto de vida. Durante o Eoceno, há cerca de 56 a 34 milhões de anos, a região era marcada por florestas luxuriantes e um clima temperado, onde diversas espécies de mamíferos, aves e répteis prosperavam. Os fósseis encontrados nas camadas de gelo e sedimentos da Antártida revelam um ecossistema diversificado que incluía gigantes marinhos como focas ancestrais, enormes mamíferos terrestres como o Paraceterium e os predadores adaptados ao ambiente aquático. Estes animais não apenas sobreviveram em condições desafiadoras, mas também desempenharam papéis cruciais nas cadeias alimentares da época. O estudo desses fósseis fornece insights valiosos sobre a evolução das espécies e como as mudanças climáticas ao longo das eras moldaram a fauna do nosso planeta. As novas descobertas estão constantemente reescrevendo nossa compreensão sobre a vida na Antártida pré-histórica. Neste contexto fascinante, vamos explorar mais sobre algumas dessas espécies intrigantes e suas adaptações únicas ao ambiente em que vivem. Se você quiser saber um pouco mais sobre o mundo pré-histórico da Antártida, fique no nosso canal. Vamos falar sobre a Era dos Gigantes, os animais pré-históricos, além dos gigantes marinhos, os mamíferos terrestres, os predadores. Vamos falar sobre essa descoberta no gelo, a excitação de descobrir algo pré-histórico escondido e também sobre os legados dos gigantes. Tem muita coisa no vídeo de hoje, então eu quero te convidar logo a se inscrever no nosso canal, deixar seu like para ativar o sininho e receber todas as nossas notificações. Então vamos falar primeiramente sobre os gigantes marinhos. Nos mares que cercavam a Antártida, nadavam enormes criaturas como os ancestrais das focas e das morsas. Um desses gigantes eram o Dromiopsis, uma espécie de mamífero marinho que podia atingir tamanhos impressionantes. Esses animais eram adaptados para viver nas águas frias e tinham pelagens espessas para se protegerem do frio. E quem que eram os Dromiopsis? Era um mamífero marinho de ancestral, como disse, das focas e morsas. Ela era adaptada, tinha um corpo robusto, com membros que se transformaram em nadadeiras, permitindo que se movesse com agilidade na água. Os Dromiopsis podiam medir mais de 4 metros de comprimento e possuíam uma camada espessa de gordura sobre a pele para isolamento térmico. Eles se alimentavam principalmente de peixes e outras criaturas marinhas.
Esses animais desempenhavam um papel crucial no ecossistema marinho da época, ajudando a manter o equilíbrio nas cadeias alimentares. A verdade é que os mares ao redor da Antártida, durante os períodos geológicos passados, eram habitados por uma variedade de criaturas marinhas impressionantes. Entre elas, podemos citar também as focas e os cetáceos, como baleias e golfinhos, que evoluíram em tamanhos e formas extraordinárias. Um dos mais notáveis fósseis encontrados é o do misterioso cetáceo antártico, um ancestral das baleias modernas. Esses cetáceos gigantes eram adaptados a um estilo de vida aquático, desenvolvendo características como corpos hidrodinâmicos e um sistema de ecolocalização para navegar e caçar em águas profundas. Os fósseis encontrados revelam que algumas dessas espécies eram tão enormes, com comprimentos que podiam ultrapassar 20 metros. Outro grupo fascinante são as focas pré-históricas, como a desmatofoca, que também foram descobertas na Antártida. Essas focas eram bem maiores do que suas contrapartes modernas, com adaptações que lhes permitiam caçar em águas frias e geladas. Os fósseis mostram características únicas em seus esqueletos, sugerindo estilos de vida variados, desde predadores ágeis até formas que se alimentavam de peixes e crutáceos. Além disso, fósseis de criaturas como tubarões também foram encontradas na região, indicando a diversidade de vida marinha existente. Esses tubarões pré-históricos muitas vezes apresentavam dentes grandes e afiados, refletindo suas adaptações como predadores eficazes. A descoberta desses fósseis dos animais aquáticos, de gigantes marinhos na Antártida, não apenas nos ajuda a entender a biodiversidade da época, mas também fornece pistas sobre como as mudanças climáticas afetaram esses ecossistemas ao longo do tempo. À medida que o clima da Terra mudou e a Antártida começou a se resfriar, muitas dessas espécies enfrentaram desafios significativos para sua sobrevivência. Os estudos desses fósseis são cruciais para compreendermos não apenas a evolução das espécies marinhas, mas também as interações entre diferentes organismos e o ambiente em que eles viviam. Mas vamos agora continuar falando sobre fósseis e sobre os animais pré-históricos que foram encontrados na Antártida, escondidos sob o gelo. E vamos agora para os mamíferos terrestres, que é outra classe de animais encontrados na Antártida, pois na terra firme havia uma fauna também diversificada, como no mar, havia na terra agora. Os maiores herbívoros eram os Paraceterium, gigantescos rinocerontes que podiam atingir mais de 5 metros de altura. Eles se alimentavam das copas das árvores e vagavam em bandos pela floresta tropical que cobria a região. Este gigante, o Paraceterium, considerado um dos maiores mamíferos terrestres que já existiram, era um parente distante dos rinocerontes modernos,
mas muito maior. Como falei, podendo atingir cerca de 5 metros e mais de 20 toneladas. Os Paraceterium tinham um longo pescoço, o que lhe permitia alcançar as folhas das árvores altas para se alimentar. Sua dieta consistia principalmente de vegetação como folhas e galhos. Esses animais eram herbívoros e viviam em bando, o que proporcionava proteção contra muitos predadores. A presença deles indicava uma região de uma vegetação naquela região densa e muito rica. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os mamíferos terrestres encontrados no gelo da Antártida. Vamos explorar esse mundo dos mamíferos. Eles foram preservados no gelo e os fósseis nos ajudam a entender muito mais sobre os animais que viveram nas épocas passadas. Os fósseis dos mamíferos terrestres encontrados nas regiões geladas, entre elas a Sibéria e a América do Norte, geralmente pertencem ao período do Pleistoceno, que ocorreu há cerca de 2,6 milhões a 11,700 mil anos. Durante essa época, a Terra experimentou várias eras do gelo e muitos grandes mamíferos prosperaram em ambientes frios. Então eu quero falar para vocês sobre alguns mamíferos que prosperaram, que surgiram, fósseis que foram encontrados. Vamos então falar primeiro do mamute lanoso. Um dos fósseis mais famosos é desse mamute, um gigante herbívoro que eram cobertos por uma espessa pelagem que os ajudava a se manter aquecidos em climas rigorosos. Os fósseis de mamutes foram encontrados em várias partes do mundo, mas muitos deles foram descobertos em regiões geladas, onde o permafrost preservou seus corpos quase intactos. Os cientistas estudam esses fósseis para entender melhor a sua biologia, dieta e comportamento social. Outro animal encontrado fascinante é o tigre dente de sabré. Embora não sejam tão comuns quanto os mamutes, alguns fósseis desses predadores foram encontrados em áreas congeladas. O tigre dente de sabré tinha presas longas e afiadas, adaptadas para caçar grandes herbívoros da época. O estudo desses fósseis ajuda os paleontologistas a compreender como esses animais caçavam e se adaptavam ao seu ambiente. Terceiro, vamos falar sobre o rinoceronte lanoso. O rinoceronte também era um habitante das regiões frias durante o Pleistoceno. Seus fósseis foram encontrados junto com os do mamute e outros grandes herbívoros. Esses rinocerontes eram adaptados ao frio, possuindo uma pelagem espessa e um corpo robusto para suportar as condições adversas. Por fim, vamos falar do bisonte das cavernas. Eram comuns nas estepes da Eurásia e também deixaram fósseis impressionantes em regiões geladas. Esses animais eram maiores do que os bisontes modernos e compartilhavam o habitat com outros grandes mamíferos da época.
Como já falamos, os fósseis encontrados no gelo são realmente valiosos para os cientistas, porque oferecem uma visão detalhada sobre a fauna do passado e as condições climáticas em que esses animais viviam. Além disso, muitos desses fósseis estão bem preservados devido ao congelamento rápido, permitindo análises genéticas que ajudam a esclarecer as relações evolutivas entre espécies. Essas descobertas também nos ajudam a entender melhor como as mudanças climáticas impactaram essas populações e quais fatores levaram à extinção de muitos desses grandes mamíferos no período do Pleistoceno. E encerrando o vídeo, nós vamos agora falar sobre os fósseis encontrados dos predadores, porque também precisamos saber mais a respeito dos predadores da Antártida e das regiões geladas. Sabendo então que não eram apenas os herbívoros que prosperavam no gelo, os predadores também encontraram seu lar na Antártida pré-histórica. Os Tassalocnus, uma espécie primitiva de ursos polares, caçava as focas gigantes e outros animais marinhos nas águas geladas. E vamos avançando então para os dias modernos. Agora tu podes imaginar esses predadores. Quem eram eles? Qual o comportamento dos predadores? Vamos então nos aprofundar nos fósseis que foram encontrados em regiões geladas. Esses fósseis nos oferecem uma visão fascinante sobre as interações entre predadores e presas durante o Pleistoceno. Eles eram frequentemente os predadores grandes e adaptados a ambientes frios, como nós já falamos aqui sobre o tigre, dentre de Sabré, que nós falamos sobre os animais, os mamíferos terrenos. Ele também era um predador. Mas vamos falar sobre um que ainda não falamos no vídeo? Que tal irmos para o urso das cavernas? O urso das cavernas é um predador notável que foi encontrado em locais congelados. Esses ursos eram enormes e chegavam a pesar 1.000 quilos. Os fósseis de ursos das cavernas foram descobertos em várias grutas na Europa, onde ficaram preservados por milhares de anos. Acredita-se que eles eram onívoros, alimentando-se tanto de vegetação quanto de carne, incluindo carcaças deixadas por outros predadores. Vamos falar do lobo gigante, que também conhecido como o lobo da Era do Gelo. Era um predador social que viveu durante o Pleistoceno. Seus fósseis foram encontrados em locais congelados na América do Norte e na Europa. Esses lobos eram maiores que os lobos modernos e provavelmente caçavam em grupos, uma estratégia que lhes permitia derrubar presas grandes como bisontes e cervos. Outro predador famoso é o conhecidíssimo leão das cavernas. Ele era um grande felino que habitava a Europa e as partes da Ásia durante o Pleistoceno. Os fósseis desses animais foram encontrados em locais congelados, onde permaneceram preservados por milênios.
Esses leões eram semelhantes aos leões modernos, mas eram maiores e tinham adaptações para viver em climas frios. E os fósseis dos predadores encontrados também, assim como os demais fósseis de mamíferos terrestres e dos gigantes marinhos, esses fósseis de predadores são essenciais para entender essa dinâmica ecológica do passado, pois nos ajudam a investigar 3 partes: as cadeias alimentares, o comportamento social e a adaptação ao clima. Nas cadeias alimentares, como esses grandes predadores interagiam com seus ambientes e quais presas estavam disponíveis a ele. No comportamento social, temos evidências sobre se esses animais caçavam sozinhos ou em grupos. E a adaptação ao clima é que com as mudanças climáticas, como elas chegaram e afetaram as populações dos predadores e as suas estratégias de sobrevivências. Esses estudos não apenas ampliam nosso conhecimento sobre a vida do passado, mas também oferecem lições sobre como as espécies podem responder às mudanças ambientais nos dias atuais. Então, se falando dos dias atuais, vamos ao mundo, aos nossos dias modernos. Quero que você imagine neste momento um grupo de cientistas em uma expedição para a Antártida, para os locais gelados do planeta. Eles começam escavando camadas de gelo em busca de fósseis. Após alguns dias de trabalho árduo sobre condições extremas de gelo em busca de fósseis, eles começam a encontrar algumas descobertas surpreendentes. Restos fossilizados. O que acontece com esses cientistas, com esses arqueólogos, com essas pessoas que estão escavando e procurando fósseis? Primeiro, acontece a excitação da descoberta. Eles ficam maravilhados ao encontrar ossos tão bem preservados devido ao gelo. Então realizam análises detalhadas para entender melhor como esses animais viveram e se adaptaram às mudanças climáticas da época. Você pode imaginar isso? Mas isso é verdade. Pois a arqueologia, a história, então, é desvendada e é trago para nós o legado dos gigantes. Através dessas descobertas, eles conseguem reconstruir a história da fauna antártica pré-histórica e como o continente evoluiu ao longo dos milênios até se tornar o deserto gelado que conhecemos hoje. Essa história que eu fiz você meditar e imaginar nos lembra bem mesmo a Antártida. Não foi sempre esse vasto deserto branco que vemos atualmente. Ela um dia foi um lar vibrante para criaturas magníficas que nos fascinam até os dias atuais. E eu quero te convidar agora, se você gostou desse conteúdo, se gostou dessas descobertas que eu trouxe aqui para vocês, desse estudo, eu quero te convidar a deixar seu comentário, pois seu comentário é muito importante para nós, para o crescimento do canal, para que venhamos a trazer outras descobertas, novos vídeos incríveis que vai levar você a um passado extraordinário. Os mistérios do passado são sempre bem-vindos, já que nós não estávamos lá. Podemos então descobrir através de fósseis descobertos e ali estudados, trabalhados para trazer novas informações.